somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte
as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. E subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor e habitar em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado.
Agora nós queremos chamar o AC para fazer a apresentação. Se
compara ao brilho, glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. Dentre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que fez vencer na cruz. O preço de sangue e dor, o preço de sangue e dor, fui redimido.
Naquele lugar, entre a consciência e o sonho, eu entrei em um quarto. Nele não havia nada de incomum, exceto por uma parede coberta por um arquivo de fichas. Era como um daqueles de biblioteca, com várias gavetas que listam títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Porém, estas gavetas, que se estendiam do chão ao teto e aparentavam não ter fim para nenhum dos lados, tinham cabeçalhos um tanto diferentes. Ao me aproximar da parede, o primeiro a chamar minha atenção era um que dizia: pessoas de quem gostei. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei-a rapidamente, chocada em perceber que reconhecia cada um dos nomes escritos ali. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde eu estava. O quarto sem vida, com suas pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos todos os meus atos em cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos iam do banal ao bizarro. Livros que li, mentiras que contei, consolos que dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, coisas que berrei para os meus irmãos. Outros não tinham tanta graça, coisas que fiz no momento de ira, murmurações que tive em secreto. Eu não parava de me surpreender com o que encontrava. Quase sempre haviam muitos mais fichas do que eu esperava. Algumas vezes menos do que eu gostaria. Fiquei impressionado pelo enorme volume da minha existência. Seria possível eu ter tido tanto tempo em meus 17 anos para escrever cada um dos milhares ou talvez milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava esta verdade. Todos estavam escritos com a minha letra e todos tinham sido assinados por mim. Quando eu puxei a gaveta, músicas que escutei, concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros, ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta envergonhada, entristecida nem tanto pela qualidade da música, mas mais pela vasta quantidade de tempo que eu sabia que aquilo representava. Quando eu vi a etiqueta que dizia pensamentos luxuriosos, senti um arrepio temeroso atravessar o meu corpo. Abri a gaveta uns poucos centímetros e puxei uma ficha. Estremeci ao ler a sua descrição detalhada. Me causou náusea pensar que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava minha mente. Ninguém jamais pode ver estas fichas. Ninguém deve encontrar este quarto. Eu tenho que destruí-los. E num impulso insano, arranquei a gaveta. Seu tamanho já não importava. Eu tinha que esvaziá-la e queimar os cartões. Porém, mesmo segurando as suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhum saiu do seu lugar. Em desespero, tirei um cartão. E como se tivesse olhando para ele apenas para descobrir que ele era forte como um aço quando tentei rasgá-lo. Sentindo-me derrotado, retornei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa na parede e deixei escapar um longo e profundo suspiro. Então eu vi.
O título era Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava mais do que os outros ao seu redor. Era mais novo, quase sem uso. Puxei-o com delicadeza e uma pequena gaveta com os 4 dedos de comprimento saiu das minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei contar. Devolvi a gaveta. Daí, as lágrimas vieram. Caí de joelhos. Soluçava tão forte que sentia uma dor que começava no estômago e se expandia pelo corpo. Eu gemia de vergonha, da sufocante vergonha de tudo aquilo. As fileiras de gavetas confundiram-se em meus olhos lacrimejantes. Ninguém poderia jamais saber desse quarto. Eu precisava trancá-lo e esconder a chave. Enquanto enxugava as lágrimas, eu o vi. Comecei a me desesperar pela vergonha. Não ele, não aqui. Qualquer um, menos Jesus. Eu olhava indefeso. Ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não poderia suportar ver a sua reação. Nos momentos em que consegui fitar a sua face, vinha um pesar mais profundo que o meu. Ele parecia ir intuitivamente para as gavetas mais podres. Por que ele tinha que ler cada uma das fichas? Finalmente, ele se virou e me encarou do outro lado do quarto. Ele me olhava com pena em seus olhos, mas era uma pena que não me zangava. Abaixei a minha cabeça e cobri minha face com as mãos e tornei a chorar. Ele se aproximou de mim e me abraçou. Ele poderia ter dito tantas coisas, porém nenhuma palavra saiu da sua boca. Ele apenas chorou comigo. Depois se levantou e se dirigiu à parede de arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta. E um a um assinava seu nome sobre os meus nos cartões. Eu gritei correndo até ele. Enquanto eu tirava a ficha de suas mãos, seu nome não poderia estar nos cartões, mas lá estava, escrito com um vermelho tão intenso, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobria o meu. Seu nome estava escrito com o seu sangue. Ele sorriu com tristeza e continuou assinando. Acho que jamais entenderei como ele pôde fazê-lo tão rápido, pois no momento seguinte eu o vi fechando a última gaveta. E voltando em minha direção, colocou a sua mão no meu ombro e disse: Logo, ele me levou para fora do quarto. Não havia trancas nas portas. Ainda existem cartões a serem escritos. Depende de cada um de nós o que está escrito lá. Oremos em nome deste tão maravilhoso Jesus, para que não mais precisemos nos envergonhar do seu conteúdo. Meu nome é escrito de vermelho foi, com o sangue puro do meu Salvador. O céu azul tornou-se para mim quando o véu do templo se rasgou. Propriedade dele me tornei, pois o resgate
alvo como a branca lã. Sou livre e vou reinar com meu Jesus. Sou livre e vou reinar com meu Jesus. Sou livre e vou reinar com meu Jesus. Amém? É uma realidade nas nossas vidas, né? Se a gente pudesse esconder o que se passa na nossa cabeça, as nossas ações que às vezes nos envergonham diante de um Jesus tão puro, santo, mas Ele nos ama. Ele nos ama. E se a gente está aqui hoje, é por conta desse amor. É incomparável. O amor de Jesus, o Filho de Deus, que um dia foi à cruz do Calvário, morrer por mim, morrer por você, trazer vida quando não tinha mais vida. Venceu a morte para que nós estivéssemos aqui, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Pastor. Queria chamar o pastor Jailton Marques, um homem que é pai de 3 meninos. Orar aqui por mim, né? Tem mais um pastor na igreja, assim, pastores. Pega um outro microfone ali. E esses adolescentes são show, né, gente? Cara, de coisa boa. Domingo que vem está sob a direção dos jovens. Fico vendo que desafio, hein? Depois de um culto desse assim, tem um bocado de coisa preparada para domingo que vem. Eu acho essa capacidade de criação. E Raquel, que leitura bem feita, hein? Pastor Jailton, pode orar? Graças e paz, irmãos. Vamos estar orando pelo pastor Adélio, vai estar trazendo a mensagem, a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por tudo, Deus. Muito obrigado. Ó Deus, agora oramos ao Senhor e pedimos que aquiete, ó Deus, nosso coração, os nossos pensamentos, seja voltado para a palavra do Senhor, Deus amado. Que nesse lugar possamos ouvir somente a voz do Senhor, doce voz do Teu Espírito Santo, que nos confronta, mas que nos faz entender que precisamos da graça dEle, ó Deus, Amém, enquanto vivermos. Também colocamos diante do Senhor a vida do pastor Adélio, que o Senhor sempre tem conduzido nas Tuas palavras, na mensagem do Senhor a esta igreja. Que nessa noite não seja diferente,
e ele seja abençoado pelo Senhor, Deus amado, que a palavra do Senhor, ó Deus, ministrada através do teu servo, chegue com clareza aos nossos ouvidos, Amém, Jesus. aos nossos corações, ó Deus. Que nessa noite nós não sejamos somente ouvintes, mas que possamos ouvir, guardar no coração, e logo quando sairmos daqui, ou até aqui mesmo, Deus, possamos praticar, ó Deus amado, para que possamos ver os frutos do Senhor nas nossas vidas, Deus. Conduz o teu servo no nome do Senhor Jesus, e também nos conduz no ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, já. Não senta não, abre a Bíblia comigo, Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. Eu gosto desse salmo, tem algumas pregações nele. Mas acho que Deus me deu outra essa semana. Salmo 126, 1, 2, 6. Todos encontraram? Podemos ler juntos? Bem bonito, vamos lá? 1, 2 e... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonhou. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. O título da nossa mensagem essa noite é: ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de semear. Ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de semear. Qual o título da nossa mensagem? Ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de semear. Pode sentar. Salmo 126 é um salmo pós-exílico. O povo de Judá foi levado ao exílio na Babilônia. Ano 586 a.C., Nabucodonosor invade, toma, leva, e aí o templo também é destruído. E aí, com alguns generais, Nebuzaradã, todas aquelas coisas babilônicas, eles pegam os utensílios do templo, levam para a Babilônia, e o povo do Deus vivo, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos desses homens. Israel vai à Babilônia, o rei Joaquim foi levado. Israel agora de uma nação institucional que era, agora vira uma nação aos frangalhos. Fica 70 anos na Babilônia, porque o profeta Jeremias tinha profetizado, no final dos 70 anos, Israel vai voltar. Findo os 70 anos, está agora a nação de Israel, ou melhor, os israelitas, retornando à sua terra. O Salmo 126 é escrito depois que o povo de Israel viveu os 70 anos na Babilônia e retornaram. Por isso chama de pós-exílico, isso é, escrito depois do exílio. Eu tenho esse salmo decorado, e o salmista, ele começa dizendo, como é o Salmo 126, o verso 1, como é que o salmista começa dizendo? Quando o Senhor fez o quê? Restaurou a sorte de Sião. Presta atenção,
que o Senhor restaura a sorte. Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí ele usa uma metáfora. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. No Negueb, a neve estava sobre o monte, depois descia. E quando descia no Negueb, o deserto do Negueb recebia aquela água e o deserto seco voltava a florescer. E aí você tem as contraposições salmísticas. Você tem os que com lágrimas semeiam. Observe que semeia com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Observe que semear e chorar no 5 e no 6 é algo comum. E depois ele responde: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Júbilo é alegria, e feixes aqui é colheita. Ainda que ande, ainda que chore, mas não pare de semear. Vamos dizer juntos? Ainda que ande, ainda que chore, mas não pare de semear. Andar aqui não é um andar fazer Cooper, é andar semeando. Aqui você tem a visão. Eu fui menino do Junco. E eu lembro daquelas pessoas com aquela plantadeira de milho ou de feijão, que você vai andando. Denival sabe muito bem o que é isso. Você vai andando, enfia na terra, depois você fecha, puxa, já deixou uma semente ali e voltou. O contexto aqui é aquele de você andar, cavar, semear. Andar, cavar, semear. Ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de semear. O andar aqui é uma decisão. Andar é uma decisão. A NASA, eu vi um negócio interessante na NASA. Você sabia que para o foguete, a maior quantidade de combustível dos foguetes da NASA, eles são gastos na decisão de levantar voo, isso é, de sair da inércia. A decisão de andar, Deus te chama para andar, mas você precisa decidir andar. O Alexander Graham Bell, o homem do telefone, ele tem uma frase, e eu fiz questão de anotar a frase dele aqui. Ele disse um negócio interessante. Ele disse: concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Lembra daquele tempo? Hoje não, hoje os óculos têm aquela lente transition. No passado você tinha aqueles óculos chamado fundo de garrafa, e os que usava chamava de bifocal. Lembra? Você tinha uma lente com outra lente na frente. E aí eu era menino e eu um dia botei aquele negócio no olho, não sei para que segue que é óculos, mas menina é problema. Botei aqui no olho e percebi que esquentava mais. Um dia o que é que eu fiz? Botei uma lente daquela, peguei o óculos, virei ao contrário, botei para o sol e botei minha mão embaixo. Minha mão queimou. Por quê? Porque o sol focou a primeira lente, ampliou a segunda e minha mão ardeu. Olha que interessante, né? Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco.
A experiência aqui é a mesma. Deus te dá os raios do sol, porque isso você não pode, é Deus que te dá. Só que você tem que focar. A decisão de andar é sua. Repita comigo: a decisão de andar é sua. Quem teve menino em casa, aqui os pais, sabe que, ainda que você queira ensinar seu filho a andar, ele é que tem que decidir andar. E é interessante, Mila andou os 9 meses, acho que antes dos 9, se eu não estou errado. A gente estava lá em casa, a gente morava, tinha a casa do meu pai, tinha um muro no meio, assim, a gente morava no outro lado. Daqui a pouco a gente viu, Mila pegou uma embalagem, daquela corrida assim, mais para cair, mas ela decidiu andar. Os primeiros passos de Mila são inesquecíveis. A decisão de andar é sua. Você decide andar. A consciência inútil sem uma convicção adquirida é ruim. A consciência é inútil sem uma convicção adquirida. Só a consciência sem convicção é ruim. Se eu não viver baseado no que eu creio, eu vou acabar crendo baseado no que eu vivo. Olha para essa frase. Se eu não viver baseado no que eu creio, eu vou acabar crendo baseado no que eu vivo. Vamos repetir junto essa frase? Vamos lá? Se eu não viver baseado no que eu creio, eu vou acabar crendo baseado no que eu vivo. Está entendendo? A decisão você tem que tomar. Deus não excluiu de você a decisão de andar. Ainda que ande, ainda que chore, mas não pare de semear. Acho interessante isso. Deixa o dedinho aqui no Salmo 126. Vamos comigo para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. E o verso 8. Deuteronômio, capítulo 20. E o verso 8. Deus não gosta de covardes. Deuteronômio 20, versículo 8. Deuteronômio 20 e o versículo 8. Observa para esse texto. Esse texto está falando de um homem medroso. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: o que é que ele diz? Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Deus diz: Moisés, antes de você ir à guerra, você chama o povo e faz essa pergunta: qual é o medroso que tem aqui? Se o cara disser: rapaz, não sei se a gente vai ganhar, Moisés vira para o cara e diga: vá para casa, para que você não torne o coração dos seus irmãos igual ao seu. Não tem coisa pior do que você estar fazendo uma casa e chega alguém e diz assim: rapaz, e vai sustentar? É? Ou então diz assim: sei não. Sei não. Tem um carro de som ali do meu lado. Não tem coisa pior do que isso, gente. Deus diz: se você quer fazer alguma coisa e você achar do seu lado gente covarde, Moisés, então você manda voltar para casa. Porque na guerra vai ser pior. Na guerra vai ser pior. Observe que a decisão de andar, o salmista, volta para o Salmo 126. O salmista agora está dizendo: quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Muitas vezes o crente é convidado a andar, ainda que seja difícil, mas a proposta para o crente é a mesma: semear. Semear. O semeador saiu a semear. Essa é a verdade. Ainda que ande, qual é a segunda coisa? Ainda que
chore. Aí eu vou chamar você para a gente dar uma olhada no que nós temos aqui no livro de Reis, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3. Olha como é bonito isso. Uma menina é levada como escravo. E ninguém que é levado como escravo vai sorrindo. Essa menina, esse é o episódio de Naamã. Essa menina é uma escrava. Essa menina é uma menina que está sob o poder de um outro país. Essa menina falava a língua hebraica. Essa menina está numa outra terra, num outro momento, com situações complicadas, na casa de um grande general. O general Naamã é um general de guerra e é um general leproso. E essa menina está sofrendo, está chorando, e essa menina não deixa de semear. No versículo 3, segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 3, disse ela à sua senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Você está vendo? Essa menina estava como escrava, estava na pior situação, mas essa menina não deixa de semear. Porque o servo de Deus, ainda que ele esteja em momento difícil, ele tem poder para semear o amor. E quando eu vi o tema aqui, amor, né? Perfeito amor. A turma cantando, gente. Que interessante. Essa menina semeia o amor. Naamã, o general, vai até o profeta Eliseu. Lá Eliseu manda que ele mergulhe, aí eu não vou me demorar aqui. Ele mergulha 7 vezes no Jordão. Depois ele sai de lá curado. E agora nós vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 5, o versículo 15, apenas a parte que eu quero usar. Pôs-se Naamã, no caso, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. No versículo 17, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Chorando, mas semeando. Ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de semear. Mas por quê? Por quê? Semear é uma decisão. E agora, voltando para o Salmo 126... os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa é a outra frase que eu queria que você decorasse. Semear é opcional, mas colher é obrigatório. Vamos dizer juntos? Semear é opcional, mas colher é obrigatório. Se eu não semear nada, eu vou colher o quê? Nada. Se eu semear laranja, eu vou colher? Se eu semear cebola, eu vou colher? Você está vendo? Essa verdade, irmãos, semear é opcional, mas colher é obrigatório. Por isso agora o povo de Deus sai, e diz a Bíblia, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quem restaurou foi Deus. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, de novo, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Se eu semeei com tristeza, se eu semeei com choro, eu vou colher com
alegria. Deixa eu falar algo que Deus está colocando no meu coração. Se você é uma mãe, presta atenção, eu estou falando para uma mãe específica que está aqui. Se você é uma mãe e tem pensado assim, meu Deus, eu tenho ensinado meus filhos, Senhor. E eles arranjam uns casamentos difíceis, um negócio. Meu Deus. O que foi que eu fiz? O que foi que eu errei? Aonde eu errei? Eu vou dizer para você que é mãe, não deixe de semear. Não deixe de semear. Ainda que ande, ainda que chore, não pare de semear. Porque a semente vai germinar para a honra e a glória do nome do Senhor. E escuta isso, eu estou falando para alguém que está aqui, não sei quem. Talvez você diga, meu Deus do céu, eu tenho insistido tanto na minha casa, parece que meu filho não me escuta. Ainda que ande, ainda que chore, não deixe de semear. Porque esse salmo, ele ensina para nós, os que com lágrimas semeiam, ou seja, você está chorando e semeando. Com júbilo você vai semear, ceifar. A colheita vem. A colheita vem. A outra coisa desse salmo, na questão do que você planta, o que você faz. Eu queria só lhe mostrar um negócio aqui que eu separei. Quem é cristão está sempre cercado dos sinais da bondade e da misericórdia divina. Atos capítulo 4, o verso 20. Pedro e João são chamados porque os fariseus, os saduceus, aquela turma toda, eles estão com inveja de Pedro e João por causa do milagre na porta formosa do templo. Atos 4 e o verso 20. Atos 4, verso 20. Em nome de Jesus foram feitos milagres, ou foi feito aquele milagre. E João agora, perseguido, João agora, investigado, vamos assim dizer, errou? Não. O que tinha feito? Só o bem. Mas estava ali porque por inveja tinham feito aquilo com ele. E aí, Atos 4, versículo 20, está escrito: pois nós não podemos o quê? Deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Preste atenção, na verdade, se você está lutando, enfrenta isso. Eu quero terminar essa pequena pregação, porque é um culto tão festivo, tão cheio de coisas. Eu queria terminar dizendo um negócio para vocês. Nós temos feito cultos, têm sido gravados, as lives têm sido apresentadas. Nós temos diante de nós uma porta aberta em Brejo de Fora. E a diretora da escola do Brejo nos fez um convite para que nós fôssemos no Brejo, você acredita, fazer um culto naquela escola. Nós, a igreja. As pessoas têm ouvido a palavra por meio da live. As pessoas têm escutado aquilo. Tatiane já está trabalhando lá no Brejo, inclusive com a escola. Só que eu quero terminar essa pregação dizendo: nós estamos no meio de uma guerra. Os irmãos sabem. Os irmãos sabem. Em outubro tivemos que parar aqui. Final de outubro tinha 10 famílias de nossa igreja. Tinham 10 famílias de nossa igreja com pessoas com Covid. 10 famílias de quarentena. E eu digo nessa noite, para a honra e a glória do Senhor, todos estão curados. Todos. Todos. Eu, como pastor, digo para vocês com muita alegria. Casa que tinha pai e os filhos. Outras casas, muitas situações, muitas coisas nós vivemos. E aquele período foi um período de oração, de um clamor diante do Senhor. Agora eu digo uma coisa para você: Ele ouviu a nossa voz. E o meu desejo é que em dezembro, a gente una forças. E nós possamos ir até o Brejo, fazer um culto bonito ali. Onde atenda a escola e a nossa igreja.
E eu quero essa noite desafiar você. Pastor, o tempo é difícil? É. Se tiver muitos casos, se tiverem muitos casos, nós vamos? Não. Mas os casos diminuíram para a honra e a glória do nome do Senhor nessa cidade. Então nós vamos colocar em prática o nosso evangelismo em dezembro. E aí, ou no final de novembro, melhor no início de dezembro, alguma coisa nós vamos fazer. Mas nós queremos, em nome de Jesus, fazer um culto naquele lugar. A minha pergunta, e aí eu começo da turma dos adolescentes. Quem quer me ajudar a semear a palavra do Senhor? Marcão, vem cá, Marcão. Fica aqui do meu lado. Quem quer me ajudar a semear a palavra do Senhor? Se Deus nos permitir, nós vamos com um grupo de louvor, nós vamos, não sei, de repente um ônibus, porque tudo é possível. E eu creio nisso. Para dar um apoio, porque tem 1 ano que nós começamos aquele trabalho ali e nada tem podido ser feito em razão das dificuldades. Quantos adolescentes querem integrar conosco? Quantos adolescentes querem abraçar? Quantos adolescentes? Quantos? Isso. Quantos jovens, ou melhor, eu vou abrir para a igreja toda, quantos da nossa igreja querem adotar, a partir de hoje, esse tempo em oração, para nós nos desafiarmos a um evangelismo, para nós vivermos uma experiência bendita de evangelização? Quantos da igreja querem também entrar comigo nisso? Quem quiser e se dispuser, por favor, fique de pé. Estou igual a Moisés. Se você ficar, não sei, não vai dar certo. Não, a gente quer gente que queira ir. Glória a Deus. Muita gente, né, irmão? Muita gente. Entrar nisso com a gente. Engrossar fileiras. Nós vamos orar e vamos abençoar aquele lugar. Porque nós estamos começando um trabalho ali. Nós vamos pedir a Deus que vida se entregue ao Senhor. E vamos para fazer a obra do Senhor ali. Deixa eu pedir uma coisa. Eu não sei quantas pessoas, mas eu queria que quantos ficaram de pé viessem até aqui à frente, que eu queria orar com você. Pastor, que dia? Todos, adolescentes, todos que ficaram de pé, adolescente, adultos, jovens, sei lá, todo mundo. Vem cá, vamos orar. Vem cá. Você está de máscara, você não vai estar abraçando todo mundo aqui, então não tem perigo. Nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Você tá conosco. Irmãos, domingo passado foi muito difícil para mim, seria para mim a nossa conferência, e por causa da situação da cidade, nós não pudemos fazer. Mas o decreto já mudou, as coisas já mudaram, e em nome de Jesus, nós vamos alcançar mais gente para a honra e a glória do nome dele. Ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de quê? De semear. Nós vamos semear. Tem gente na galeria também? Pode vir. Olha que joia, gente. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Eu quero chamar a igreja a colocar-se de pé e estender suas mãos para cá. Ainda que ande, ainda que chore, mas não deixe de semear. Outra coisa, os recursos de nossa igreja estão, só Deus sabe. Temos tanta coisa para pagar, gente, da construção. Como é que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus vai usar pessoas para nos abençoar nesse serviço. E eu coloquei isso no meu coração, e quando a Meire, a diretora lá do Brejo, uma pessoa que eu gosto muito, a Meire, disse: pastor, seria tão bom a gente ter um culto aqui. E nós vamos fazer isso. A igreja estende as mãos para cá e eu vou orar com você. Oh Deus, eu te louvo, Senhor, porque tem a decisão de semear a tua palavra. Agora, Senhor, nos capacita com dons, talentos, discernimento e o poder de convencer o pecador. Agora, Senhor, nós queremos pedir a Ti que nos dê o recurso para isso, porque não temos. Mas nós temos o Deus que é dono do ouro e da prata.
Senhor, vamos alcançar gente, pessoas, famílias, e não vamos em o nosso nome, nós vamos em o nome do Senhor Jesus. Faz, Senhor, que a hora que entrarmos naquela comunidade, uma presença bendita invada aquele lugar. Obrigado, Senhor, porque em pleno período que estamos vivendo, temos mais de 30 pessoas aqui, Senhor. Dá para lotar ônibus e ainda ir carro. Senhor, dispõe o nosso coração e que aquele lugar seja alcançado pela palavra bendita do nome de Jesus de Nazaré. Faz, Senhor, maravilhas no nosso meio, Senhor. Assim eu consagro esse povo e peço ao Senhor, abre portas de maneira fantástica, para que a palavra do Senhor seja conhecida naquele lugar. Os meninos aqui, adolescentes, que já, junto com alguns lá no Brejo, já fizeram entre Brejo e Pissarrão contatos abençoadores, Senhor Deus. Agora, Senhor, homens e mulheres, dispõe a união de varões, dispõe pessoas da UAF, da UMEC, Senhor, e que a tua igreja faça um impacto, que mesmo em meio a tanta batalha, semear é o nosso chamado, porque como disse Pedro e João, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E nós vamos dizer, porque nós somos a prova viva daquilo que o Senhor pode fazer. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda ele, porque ele é digno. Glória a Deus.